Respeitável público, começando mais um Respeitável Cast, diretamente aqui do Festival de Circo SP, diretamente de Piracicaba. Cadê a galera de Piracicaba aí? Não vai dar um grito? Ninguém tá ouvindo aí o Respeitável Cast. Dá um grito aí, galera. Que isso! Olha aí, fantástico festival, o maior festival de circo do Brasil. Respeitável Cast não ia ficar de fora, né? Teria que vir aqui fazer a sua parte e participar desse grande festival. E para falar um pouquinho aqui com a gente, eu trouxe eles que são a atração do circo: trapezista, mágico, malabarista, equilibrista. Será? Não, eu estou com eles, os homens da caneta. Com vocês, Luiz Sobral e Marcelo Assis. Cadê os aplausos aí, Respeitável Cast? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Feliz demais de estar nessa edição, 18ª edição do Festival do Circo. Festival esse que me alegra muito, tenho um orgulho e privilégio de continuar colaborando, contribuindo para que ele aconteça desse jeito. Obrigado pelo convite, na expectativa dessa conversa, desse papo aqui. Show de bola! Luiz Sobral, agora com vocês, vou fazer igual apresentador de circo. Você acha que eu vou deixar barato isso? Com vocês, aplausos de novo, hein? Marcelo Assis! Cadê os aplausos? Bom, boa tarde, obrigado por abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho, eu especialmente tenho uma relação afetiva com o circo, por ser de uma cidade que eu via o circo de lona chegar na minha cidade, montar, desmontar, e para nós, enquanto Secretaria da Cultura, tá aqui falando um pouco sobre essa linguagem cultural é bastante relevante numa gestão que a gente traz de volta o Troféu Picadeiro, que a gente volta com o Festival do Circo mais forte em Piracicaba, então a gente tem muita coisa para falar. Muito bem, olha só. Marcelo, me fala uma coisa. Você lembra qual a primeira vez que você foi no circo? O pior é que a minha lembrança, ela é por conta daquelas fotos que a gente olhava. A fotinho do binóculo, aquela do binóculo. Exato, então eu da primeira vez eu não lembro porque a minha família comigo no colo, né? Então, mas eu sei que a gente tinha esse hábito e chegava ao circo, naquela época ainda podia ter animais, etc. Então era bastante divertido. Legal. Marcelo, me conta um pouquinho. Fala um pouquinho de você, do pessoal que não te conhece, né? Você é secretário executivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. É isso? Me conta quais são os seus projetos, quais são os seus objetivos aí para o mundo do circo paulista. Bom, a Secretaria, a gente tem uma atuação ampla, um espectro bastante diversificado, porque a gente atua em todas as linguagens culturais. Então o que a gente tenta é estabelecer uma ponte de diálogo com todas as pessoas e a partir disso construir a política pública dentro da Secretaria. Agora, especialmente, a gente tem um grande projeto de formação e aí o mundo do circo faz parte desse projeto com o ProCirco, que teve seu resultado recentemente lançado, numa expectativa da gente qualificar as apresentações que acontecem. E hoje na Secretaria, acho que é o principal ponto que nós temos é que em breve a gente lança os editais de fomento para o circo. Legal. Então, todos os artistas que estão aqui se apresentando podem ficar na expectativa para... O pessoal que está se apresentando aqui em São Paulo pode ficar esperto aí no site da APA. É isso? Não, esse vai ser no site da Secretaria da Cultura. E aí vai ter circulação, circo de lona, um investimento de aproximadamente 5 milhões e 600. A gente depende de uma liberação de verba do Ministério da Cultura. A expectativa é agora em setembro. Que isso seja equacionado. Quanto que vai liberar de verba pro circo só? 5 milhões e 600 Olha aí, galera, editais do circo. 5 milhões e 600 pro circo. Muito legal. Pessoal, vou passar a bola agora pro Luiz Sobral. Sobral, você que é presidente do Conselho Executivo da APA, é isso? É isso, Juliano, você sou presidente. presidente. Você é artista? Não. Eu vi lá no seu Instagram que você tá aqui, tá ali, tá na FAAP, tá na APA, tá no Amigo da Arte, tá no... Eu sou equilibrista. Equilibrista do tempo. Equilibrista do tempo. Mas uma coisa que eu não economizo é tempo pro circo, olha viu, Juliano? Que legal, que bonito. E eu tava falando que eu tenho muito privilégio, que tenho mesmo. A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma organização social da sociedade civil
que colabora com o governo de São Paulo para executar esses festivais como hoje. Tem um monte de festival, tem um monte de atração e desta vez, pela primeira vez, a APA chegou em todas as cidades do estado de São Paulo. Nossa, olha que legal. São Paulo tem 645 municípios e a APA chegou em todas as cidades, todas. Isso é para comemorar mesmo, né? Porque isso significa o máximo da democratização do acesso e da oportunidade da difusão cultural como esse festival. E o importante, Juliano, falando sobre essa coisa de equilibrar os pratos, Equilibrar os pratos. tem uma coisa importante do circo, né? O circo é a primeira infância da cultura. É pelo circo que a gente tem o primeiro contato. Você perguntou aqui pro Marcelo qual era a primeira memória afetiva dele do circo. Quando ele tinha E ido no circo. ele revela que ele não tem lembrança porque ele era muito pequeno. Assim como a gente assiste todas as famílias com tanta criança, e essa é a coisa mais importante que a gente tem para insistir e oferecer para as pessoas. Porque se a gente pretende ampliar o consumo de arte, ampliar o hábito cultural das pessoas, se a gente pretende que todo mundo tenha acesso e dê valor para a cultura, Júlia, você sabe quanto isso é importante. Aquilo que as pessoas dão valor, cresce. Aquilo que as pessoas dão valor, tem sucesso, tem resultado, tem mais gente fazendo, né? É isso. Então, a importância de a gente construir hábito, construir momentos para a arte, e o circo é determinante nisso, porque ele é a primeira porta de entrada, é o primeiro universo da imaginação, e é o primeiro contato que as crianças e as pessoas têm, de fato, com a arte. Fora que o circo chega em todo lugar, né, Júlia? Você é prova viva disso. O circo, você falou, a Amigos da Arte chegou, a APA chegou em 600 municípios. 645. 645. São todas as cidades do estado de São Paulo hoje. Você... E é isso. E aí o circo, São Paulo tem 645 cidades. Muito bem. Mas só tem 130 com sala de cinema. Não tem metade com teatro. Olha só, 130, 645. 20% das cidades tem sala de cinema. Nem metade tem teatro. Mas o circo chega em todo O lugar. circo pode montar lona É em isso. qualquer lugar, qualquer cidade, ele chega. Então é por isso que é importante a gente investir no circo. Tá aqui o Marcelo dizendo que tem 5 milhões e 600 mil reais para financiamento de projetos. Então você, circense, que está aí acompanhando a gente, fique atento aos editais, fique atento aos movimentos de incentivo à sua arte, ao seu trabalho, que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo tem promovido para todo mundo. Muito legal. Você estava falando da importância da primeira infância. E o circo, ele é considerado a mãe de todas as artes. O que você falou é muito legal, porque tem criança que nunca foi no circo. Eu acho isso meio absurdo, né? Então, eu acho que a gente tem e é culpa nossa, né? É culpa nossa, culpa minha, da sociedade civil, Olha a responsabilidade, que conhece. ele tá chamando a responsabilidade. Culpa do Estado, culpa de todo mundo que está aqui também. Precisa falar mais do circo, precisa insistir com as pessoas para visitarem, precisa dar valor quando o circo chega na sua cidade, para que ele continue crescendo, continue financiando. Juliana, você faz parte de companhia, ou fez parte de companhia. Faço ainda, né? Então, veja só, quantas pessoas participam de uma única companhia? Chega a quantas centenas de pessoas? Um grupo com 10 artistas, ele atinge quantas pessoas? Mais ainda. Mais Então, ainda. fora, hoje, por exemplo, né? A gente tem 549, é isso? Quem me deu o número? 549 profissionais trabalhando nesses 4 dias aqui. 549. Então, outra coisa importante, para além da gente estimular a criatividade, né? A cultura faz isso, né, Sim, Juliano? sim, sim. Marcelo sabe disso, vai contar depois um pouco do trabalho da secretaria no ponto de vista da formação, do estímulo à criatividade que eles estão promovendo. E é de forma grandiosa, numerosa, está fazendo um grande trabalho. Mas a importância da cultura e da arte de estimular a criatividade é também sobre geração de emprego, é também sobre geração de renda. Então não é só sobre diversão. Tá todo mundo aqui se divertindo, que bom. Mas tem muita gente trabalhando. Mas tá cheio de gente ali na portaria, tem segurança, tem o posto de gasolina do carro que chegou até aqui. Quase 600 pessoas aqui trabalhando. Aí começa, da porta para dentro,
549 profissionais de todas as áreas, gente que está ajudando no banheiro, gente que está ajudando na comida, gente que está ajudando na segurança, fora todos os artistas, obviamente. Então é importante a gente saber, lembrar e ter isso como uma reflexão de vida. A cultura move dinheiro, a cultura gera emprego e renda, e a cultura é limpa, a cultura é uma indústria de trabalho limpo e de grande renda. Então, quanto mais a gente investir, quanto mais a gente participar da cultura, quanto mais a gente frequentar o circo e os ambientes de cultura, mais a gente vai crescer o Brasil, mais a gente vai gerar emprego e renda e, naturalmente, ainda mais a gente vai gerar criatividade nas pessoas. Legal. Marcelo, o Sobral comentou que você em parceria com a Marília, né? Vamos deixar de falar da Marília, que ela... Esses dias eu fui fazer um evento em Votuporanga. Bati e encontrei com ela lá no evento, na Flive, lá na feira. E você, em parceria com ela, tem incentivado muito o circo, colocado o circo aí praticamente em primeiro plano, porque o circo é isso que o Sobral falou. A culpa é nossa. Esse programa meu aqui, eu fiz para poder mostrar mais a arte circense, trazer mais a arte circense para o público, para as pessoas, para conhecerem os perrengues dos donos de circo, trazer a quanto de pessoas que vivem do circo. Hoje no Brasil, a gente tem mais de 600, 700 circos. No estado de São Paulo tem mais ou menos uns 80 circos de lona, itinerante, fora as companhias. Então, assim, é muito importante o trupe, palhaço, empresas que faz circo. Então, assim, o circo é muito forte, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil também. Então, primeiro eu queria até dar os parabéns para vocês, porque você falou assim, é culpa nossa que as crianças não vão no circo. Isso é muito bonito, porque fala um pouco de propósito. Porque você tem um propósito de levar essa arte para as pessoas. Então, parabéns, primeiramente, parabéns para vocês pelo esse festival. É o maior festival já feito. Não começou ontem, é o 18º, né? Então hoje, quantas mil pessoas está passando aqui nesses 4 dias? Vamos puxar aí. Puxa os dados aí. Quantas mil pessoas? Marcelo, fala aí dessa parceria com a Marília que você tem com o circo aí. Bom, sobre a Marília é simples falar porque ela é uma gestora extremamente corajosa, né? Então, eu acho que isso que o Sobral traz é muito da essência dessa parceria e da essência do que é a Secretaria da Cultura e dos enfrentamentos que a gente precisa fazer para valorizar esse lugar. Porque, para além de ser a nossa responsabilidade, o circo ele é um momento também que ele consegue reunir as famílias, né? No momento social que a gente vive, dessa transformação, que cada vez mais tudo acontece pelo celular e as relações pessoais cada dia ficam mais vazias, o circo traz isso porque a arte circense ela é extremamente completa. E não é à toa que dentro das nossas fábricas de cultura, que tem os cursos de formação de circo, está entre os cursos mais procurados, né? Porque é uma expressão... As fábricas de cultura bomba, viu? Conheço uma galera aí que eu tô na fábrica, ó, parabéns também, viu? E a Fábrica de Cultura faz esse papel de iniciação. E por isso que quando a gente muda o nome da secretaria, lá em 2023, quando a Marília, junto com o governador, decidem transformar a Secretaria da Cultura em Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, é porque ela entende o potencial de estar num lugar como esse, hoje, que tem 549 pessoas trabalhando, com a expectativa de receber 30 mil pessoas no nosso estado. E aí, quando a gente discute a política pública, a gente não discute ela só nos editais. A política pública, olhando para o circo, ela precisa ter continuidade, ela precisa ter várias áreas de atendimento. Então, o mundo do circo hoje tem feito um papel de... mostrar dentro da cidade de São Paulo, mas também de ajudar as companhias a se requalificarem, porque esses 80 circos que estão no estado de São Paulo, a gente sabe da dificuldade que é chegar em uma cidade, montar a lona, porque hoje mesmo as cidades não têm mais aquela afinidade para receber o circo de quando eu contei aqui no início do podcast. Então a gente precisa trabalhar, inclusive, os gestores culturais de cada uma dessas cidades para que eles possam abrir as portas da cidade para vocês chegarem. E hoje aqui em Piracicaba tem sido feito isso, tanto que é o 18º festival e ele está na sua
no seu maior formato, por uma série de motivos, por conta da gestão que o Sobral faz na Amigos da Arte, por conta dessa equipe que está aqui, mas principalmente por conta de vocês e, mais importante que vocês, são as 30 mil pessoas que vão passar por aqui. Porque São a gente 30 faz mil, é arte isso? para isso. 30 mil pessoas. Marcelo, você tocou num ponto muito importante, que é, a questão de receber o circo na cidade. Porque aqui, festival, a gente está com 3 lonas, né? Lona Pimentinha, lona Piolim, 4 lonas, mais o palco lá, a lona Arrelia, o palco, como é que chama? Figurinha. Então a gente está com exposição do circo espacial, tem várias coisas acontecendo aqui. Mas o dia a dia do circense não é fácil. O que a gente pode fazer? A gente está com o pessoal aqui dos circos, né, que mudam de cidade em cidade. O que a gente pode fazer para melhorar quando o circo chega na cidade, para ser recebido pelo prefeito? O que o governo do estado pode fazer para que você estava falando, nossa, para melhorar a condição do circo chegar na cidade? Isso é interessante porque essa é uma discussão que a gente já teve internamente com a própria Amigos da Arte, para a gente trabalhar um material e uma aproximação, aproveitar essa dinâmica de uma organização social que chega a 645 municípios. Isso não acontece em qualquer lugar. A gente pode passar em todos os estados do nosso país, você não vai encontrar uma experiência que atendeu todos os municípios daquele estado em um mesmo ano. Isso é impressionante, a gente precisa dar tamanho para essa interlocução que foi criada. E a partir disso, cria uma responsabilidade para a gente enquanto governo do estado, enquanto Amigos da Arte, que é usar esse relacionamento para abrir portas para os artistas e para o circo, não só para o circo, mas outras experiências que precisam acontecer. Itinerante, esse circo que vai de cidade em cidade, que as pessoas que moram no trailer, que tem que pegar o alvará. Hoje mesmo recebi um circo que não conseguiu estrear por conta do bombeiro que não chegou a tempo. Então, assim, o que a gente poderia fazer, né, o Sobral, para a gente poder melhorar para o circense essa parte do circo itinerante? Ô, Juliano, nós estamos discutindo isso há 10 anos. Não é fácil, não. Cadê o César? Ó, o César, cadê o César? Puxa a Cadê o César? orelha dele aqui. Olha aí. Puxa a orelha dele aqui. Faz 10 anos que nós estamos discutindo isso. Mas não é sobre procrastinar o tempo, não é sobre a gente não tomar uma atitude. É sobre amadurecimento. Ainda esse ano e para os próximos, se tudo der bastante certo, tá, Juliano? Com o apoio aqui do Marcelo, da Marília, pela história que está construindo lá a partir de São Paulo, lá no mundo do circo, nós teremos um programa para isso. O Estado de São Paulo vai ter um programa para isso, um programa para ajudar a companhia de circo. Primeira fase, melhorar seu repertório, melhorar sua situação, melhorar sua condição de infraestrutura e de espetáculo. Todo mundo sabe que tem limites. O circense, antigamente, o público pisava na serragem. Você lembra da serra? Sim, claro. Pó de serra. Hoje em dia, o público quer pisar no carpete. Então a gente também tem que oferecer um grande espetáculo. Quanto melhor a experiência, melhor o resultado, melhor a atração, melhor ainda a expectativa de retorno, né? Então, quem passa por uma experiência boa, retorna. Muito bem. Então, primeira coisa, melhorar a condição, a infraestrutura, o espetáculo, toda a parte técnica, enfim, ajudar. O Estado precisa ajudar. 2, ajudar, como o Marcelo disse, a circular. A gente sabe o quanto é difícil, né? O circo chegar, se instalar numa cidade, fica à mercê, né? Fica exposto a tudo e qualquer circunstância, para ser generoso com a palavra, né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Chega no terreno, tá pelado ali. E fora, né? Todo nível de exposição, de gente que nem sempre quer bem das pessoas. Mas o fato é que, 2, ajudar a articular esse território, ajudar a chegar, ajudar a se instalar e ajudar, no 3, a ter mais atração. Então, como a gente falou aqui antes, o circo é o único que chega em todo lugar. Cinema não chega em todo lugar, museu não chega em todo lugar, teatro não chega em todo lugar, o show não chega em todo lugar, mas o circo chega. Então o circo pode ser o nosso grande palco para todas as artes.
Então, uma vez você chegando lá numa cidade que não tem infraestrutura de cultura, você pode fazer do circo de segunda a segunda o ambiente para várias expressões. Então, esse é um programa que completa, que a gente ajuda o circense, leva o circo, como estou dizendo, a culpa é nossa, para a gente levar, então precisa fazer força, precisa ter política, precisa ter financiamento, precisa ter ajuda para chegar a se instalar. E terceiro, usar disso já que está, faça direito, faça bem feito e mais do que isso, faça com todas as artes. O circense também tem que querer fazer um trabalho legal, né? Vamos falar um pouquinho. E aí surgiu, aí tá falando isso do circo se qualificar. A gente tem um programa que saiu agora há pouco tempo, que é o Pro Circo. Não é isso, Marcelo? Fala um pouquinho da gente do Pro Circo. Como é que tá essa história do Pro Circo? O Pro Circo, ele vem nessa intenção da Secretaria de profissionalização da área da cultura. Então, o Pro Circo, ele teve um grupo que foi selecionado e, a partir de agora, esse grupo ele vai ser internalizado junto com a gente no mundo do circo, e ele vai passar justamente por esse início desse processo que o Sobral falou, que é de requalificação, de olhar para o figurino, de olhar para as apresentações, e a gente, a partir disso, ter uma primeira experiência para construir uma política pública que a gente vai conseguir, no próximo passo, estabelecer a interlocução com os municípios para ajudar essa companhia a voltar a circular. Porque uma coisa bastante importante que o Sobral trouxe não é voltar a circular, né? É ampliar a circulação, porque a circulação continua, né? Exato. Não dá para... e aí a gente fazer esse trabalho, nós fazermos juntos esse trabalho de abrir as portas das cidades para receber o circo. Porque uma coisa interessante que o Sobral falou, quando ele fala, o cinema não está em todo lugar, o museu não está em todo lugar, nenhum deles tem roda, o único que tem é o circo, né? E a gente lança agora, na segunda-feira, um programa que vai se chamar CUT SP na Estrada, porque a Secretaria da Cultura, depois de uma experiência de atender os 645 municípios, isso se torna uma responsabilidade pra gente. Que ele tá falando é a segunda, dia 1º de setembro. Eu tô falando que a secretária já deu spoiler nas redes sociais dela, então pode acessar, tá lá no Instagram, ela já na nossa primeira experiência, que é uma carreta que vai começar a circular pelo estado de São Paulo, porque isso cria pra gente uma responsabilidade. Quando a gente constrói um programa como esse, quando Amigos da Arte chega a 645 municípios, quando o festival fica neste tamanho, tem uma responsabilidade e ela é uma aliança, como se fosse um casamento entre sociedade civil, Estado e os artistas. Porque a continuidade dessa política pública, ela não pode ser porque a Marília é secretária, porque o Tarcísio é governador. Precisa ser uma política de Estado, porque senão a gente fica à mercê das trocas. Então, construir esses caminhos... Muito importante. Se o festival chegou ao 18ª edição, é porque isso vem sendo feito também. E a gente quer chegar aí, que nem o Festival de Monte Carlo lá, 48, como é que fala? Fala aí. 48ª edição. Nós vamos chegar lá, viu? Nós vamos chegar lá. Então a gente tem espaço para construir. Acho que a gente... Hoje o circo ele é das manifestações artísticas mais tradicionais. E a gente precisa construir esse caminho de como essa manifestação tradicional vai lidar com as inovações e como a gente vai preservar essas tradições e vai trazer o novo de forma que a gente consiga permanecer fazendo isso que o Sobral disse, que é o circo é a infância da cultura. Eu certamente, se eu estou aqui hoje, é porque em algum momento eu estive no circo com a minha família e me proporcionou sentar hoje e discutir a política pública. Então tem um papel extremamente importante para a formação da sociedade brasileira. Até mesmo no cinema, porque a gente fala do cinema, do audiovisual, que as pessoas vão assistir, mas muitas das obras nacionais, das mais relevantes, são relacionadas às experiências do circo. Então a gente precisa ter condições de fazer um trabalho em conjunto. Né? Como é que é a história do Troféu Picadeiro? O Troféu Picadeiro voltou. Como é que foi essa história aí? Aí eu vou pedir pro Sobral contar, porque essa é a responsabilidade desse rapaz aqui do meu lado. Picadeiro, conta alguma história de circo que você já viveu aí? Tantos anos... Eu sou fã do Bozo. Você é fã do Bozo? E basta. Mas muito. Olha que privilégio na minha vida, né? Fã mesmo. Ontem tivemos aqui a abertura do festival com o Luiz Ricardo
E imagina, dividir palco com um personagem da sua vida, né? Eu ficava super ansioso logo cedo, depois de voltar para da escola. Enfim, eu era vidrado no programa. Claro, fui muito circo na minha vida, tenho muitas experiências de todas as idades. Minhas filhas foram para o circo, minhas filhas vieram. Eu tenho filha mais jovem do que o festival, né? Tenho uma filha de 17 e outra de 15 anos. Então elas são mais jovens do que o festival. Elas já vieram ao festival algumas vezes. Agora não vem mais porque é adolescente e não quer acompanhar o pai para nada. Mas Não o pai mais. pois né? mas elas é isso. É uma coisa que a gente não é só as companhias que passam de geração em geração e de novo. Como é a experiência mais lúdica, mais completa, né? Sobre a imaginação, sobre a arte, a diversão, a coragem, né? O equilíbrio, tudo está completo no circo. Essa aproximação tão vibrante e importante para a criança, eu não hesitei em trazer as minhas para o circo e para o festival. O Troféu Picadeiro. O Troféu Picadeiro estava lá, a Marlene se gabando, que ela ganhou um monte de troféu lá dos anos 80. Fugiu já. Ganhou. Aí eu já falei que ela é hors concurso, né? Porque ela não pode mais participar, ganhar todos. Senão ela fica brava. Eu tenho, a gente sabe. Eu tenho o troféu Picadeiro na minha mesa. A gente sabe, ó. Marcelo tem o Troféu Picadeiro, uma cópia dele lá na mesa dele. Ele, não sei o que ele ganhou, o Picadeiro. Picadeiro, veio Vocês- pra ficar agora? Foi também se é o equilíbrio dos pratinhos que ele roda lá ou se é a palhaçada que ele faz. Mas o fato é que o Troféu Picadeiro que a gente resgatou também, de novo, porque o festival dá certo, porque a gente tem fomento, porque tem o mundo do circo, porque tem profissionais competentes como o César e a Abel Toledo, César Guimarães e a Abel Toledo, que vocês bem conhecem, dirigindo um equipamento do circo para o circo, feito por gente do circo. Então isso tudo vai crescendo a agenda, isso tudo vai dando importância, tudo vai tendo relevância. E não foi por menos disso que a gente trouxe de volta o Troféu Picadeiro. Quantos prêmios são? Quantas classificações? 24? 12? Eu já meti um 24 aqui, é o dobro. Sobral, vamos deixar aqui o site pro pessoal se inscrever aí. www.amigosdaarte.org.br. Fui lá. Tem todos os editais lá de participação. Se inscreva, fiquem atentos, né? Coloca lá o sininho lá para lembrar quando tem notícia nova. Também acompanhe lá no Instagram, que também sempre é mais fácil. @Amigos da Arte, certo? Acertei. Lá no Instagram, quem quiser acompanha, é bom. Primeiro que tem oportunidade lá. Segundo que você acaba conhecendo todas as atividades que estão acontecendo na sua cidade, no seu bairro, enfim. Tudo que está acontecendo. Mas o Troféu Picadeiro é uma iniciativa tão importante, porque é o seguinte, né, Juliano? Você sabe disso. É a consagração, é o certificado que a gente dá no final para um grande espetáculo, para uma grande trajetória, para um grande trabalho. E isso garante, primeiro, mais persistência de quem faz o trabalho. Não desiste, tá lá, tem um alvo, tem uma coisa reconhecida. 2, dá segurança para que quem vai contratar ou para o lugar que chega tenha um reconhecimento. Então serve para as duas pontas. Serve para você continuar fazendo o seu trabalho valorizado e serve para as pessoas reconhecerem que o seu trabalho está bem feito. É importantíssimo isso. É por isso que faz prêmio de cultura. É por isso que tem troféu. É por isso que tem certificado. Para isso, para ajudar, para mais gente fazer a arte, para mais gente ser reconhecida e para a gente dar significado para tudo que a gente está fazendo, né? Legal. E a gente pode falar também que o troféu, ele valoriza o artista, e também queria falar um pouquinho do mundo do circo, que é esse espaço agora, porque assim, quando eu entrevistei o César lá no mundo do circo, não tem um espaço como esse no mundo. Não tem um espaço que tem 3 lonas, que tem espetáculos. Eu tive agora há pouco... gratuito. Eu tive agora há pouco tempo lá no gratuito, sem ninguém pagar nada. Não. É 0,800, não paga nada lá no mundo do circo. Então, é uma iniciativa também do governo do estado em propor esse lugar, que é um lugar assim, que não existe em lugar nenhum.
Você sabe que não tem nos Estados Unidos, não tem no Canadá, não tem na Europa um espaço como esse no mundo. Como que surgiu essa ideia do mundo do circo? Vai você de novo, vai você de novo. Ô, Juliano, é assim, né? É isso. Faz 10 anos que nós estamos discutindo como 11, sei lá, tá dizendo o César aqui. Faz muito tempo que a gente discute as maneiras de como melhorar a performance, o desempenho, como a gente acolhe, como a gente defende, como a gente faz crescer mais. Como faz a gente crescer. Agora ficou mais alto agora. Como a gente faz crescer mais essa atividade tão importante, porque, obviamente, de novo, para ser repetitivo, o circo chega em todo lugar onde quase nenhuma coisa de cultura chega. Então, é importante isso. Então, dentro deste projeto lá da Amigos da Arte, com o governo de São Paulo, importante também, Juliano, é dizer o seguinte: nós estamos falando sobre não tem nada no mundo, não tem nada igual não sei aonde, aqui é o festival maior do Brasil. Gente, isso acontece no estado de São Paulo. São Paulo é uma locomotiva mesmo. São Paulo não deixa ninguém para trás. Esse governo menos ainda. Esse governo faz muito pela cultura. Esse governo do Tarcísio, da Marília, do Marcelo, fazem muito pela cultura. Então, fruto disso, desse pensamento, dessa reflexão, de como a gente ajuda, foi concebido, foi criado o mundo do circo. E esse mundo do circo, Juliano, ele tem esse propósito de atrair as pessoas gratuitamente para essa atividade, dar oportunidade para as companhias se estabelecerem, crescerem, treinarem, serem melhores, né? E a partir dele que a gente agora, numa segunda importante fase, porque é para isso que serve o mundo do circo, não nos deixemos enganar. O mundo do circo, lá em São Paulo, serve para ajudar as companhias de circo. Serve para a gente contribuir para a formação das companhias circenses, das estabelecidas. Porque tem curso de circo na fábrica, tem curso de circo no Procult, tem curso de circo, um monte de lugar. O que precisa é, quando está formado, da condição de crescer, da condição de ser melhor, da condição de circular. Então, o programa Pro Circo vem deste lugar, deste mundo do circo. Então, o mundo além das 3 lonas, além do espaço expositivo para contar a história do circo, ele é também o lugar que articula esse programa importante para a circulação das companhias e que a gente tem a obrigação de ajudar e fazer cada vez melhor. Posso? Pode. Marcelo quer... Bom, e tem um detalhe que a gente às vezes passa despercebido, porque ele está localizado em um parque, onde era um presídio, ao lado de uma biblioteca, em frente a uma escola técnica e ao lado de uma estação do metrô. Então, ele tem uma posição em um lugar extremamente estratégico e importante dentro da cidade de São Paulo. Gil, ali das cinzas, né? Que ali era o único equipamento da Secretaria da Cultura. E é o único equipamento da Secretaria da Cultura que tem esse papel que, se a gente quiser, a gente consegue montar ele em outro lugar. Então, ele tem essa característica que é extremamente importante, porque ele é o único equipamento que, se a gente precisar fazer alguma alteração, a gente pode mudar ele de lugar. Porque o circo tem essa característica. Então, e aí tem uma coisa que é importante nós falarmos aqui, porque quando nós lançamos o Cult SP Pro, que é o maior programa de profissionalização do nosso país para o setor cultural, que depois que foi lançado pelo governo do estado, vários outros já começaram a buscar e ver como faz isso. Uma das primeiras iniciativas foi o César, junto com a Bel, para montar algumas atividades para auxiliar os profissionais do circo. Qual que era? Não, mas teve um que foi para tirar NR, documentos técnicos, né? Toda a documentação técnica. Né? A RT, NR, DRT também? A parte de documentação técnica, né, dos artistas, né? NR10, isso é extremamente importante. NR10, 35, 33, 35, Que é extremamente importante para que vocês tenham segurança no dia a dia. Então, Juliano, quando a gente... é importante dizer que em outubro do ano passado, esse programa vai completar 1 ano, agora daqui a 1 mês. 1 mês e meio ele vai completar 1 ano. E nas primeiras atividades que ele fez, já foi olhando para o circo. Legal.
É a primeira atividade, né? Que tá falando ali, né? Ó, vamos fazer o seguinte, temos... Ô, produção, temos perguntas aí pro Sobral, se a equipe quiser fazer perguntas, querem fazer perguntas pro Sobral ou pro Marcelo, pega aqui, faz a pergunta aqui, ó. Sou a Cláudia Ortani, proprietária de uma escola de circo, a Companhia do Circo, que inclusive, tô vendo a entrevista linda, né? Esses espaços também abrem as portas para esses novos artistas, né? Pessoas que não são de circo, que são de circo tradicional, nos procuram para aprimorar e para aprender e hoje estão aqui. Inclusive, daqui a pouquinho, nossas alunas vão se apresentar ali na trave, meu marido, mestre Brad, está aqui para acompanhá-las. E eu queria saber, Sobral, se tem algo pensado para as escolas de circo. Vocês já têm aí alguma ação, algum comprometimento? Me coloco à disposição com a Companhia do Circo também, né? Uma das escolas mais antigas do Brasil, que está aí fomentando artistas. O que vocês têm, assim, para a escola de circo? Cláudia, obrigado pela pergunta. Prazer te reencontrar hoje aqui. Batalhadora da atividade, como pouca gente, perseverante, né? Essa resistência. Mas o que eu estava falando aqui, Cláudio, é sobre exatamente os papéis, né? O Marcelo contou aqui um pouco sobre o programa Procult. Esse programa forma gratuitamente e impacta milhares de pessoas em várias áreas. O circo, cinema, audiovisual, artes visuais, literatura, formação musical de toda a natureza. Também tem no circo, desde a área técnica até qualquer formação. Na periferia de São Paulo e nas áreas de vulnerabilidade juvenil, tem os programas das fábricas de cultura. Nós temos lá o Mundo do Circo para revigorar, ajudar, articular as companhias que existem. De fato, a gente não tem um programa para atrair a escola privada do circo. Cabe ao Estado dar alternativa e oportunidade para quem não tem meios, né? Agora, dentro, como disse o Marcelo, desta atual gestão, nós temos hoje a indústria criativa. O que trata isso? É a cadeia produtiva de toda a área cultural. Então, assim, quando você fala de moda, você tem o camarada lá que faz o tecido, planta o algodão, faz o tecido, corta o tecido, tinge o tecido, modela o tecido, costura o tecido, põe na vitrine. Uma série de carreiras e profissões nesse contexto. Então, assim, é óbvio que é importante a gente olhar para o circo do ponto de vista também dessa cadeia produtiva inteira. E tá lá a escola privada, tá lá a escola pública. Como fazer essa articulação? Depende muito também de como as escolas precisam da gente, como as escolas podem ser auxiliadas e naquele do tamanho que for possível, como a gente pode contribuir. De novo, se a gente não ajuda a companhia que existe, ela morre. Se a gente não ajuda quem está construindo uma nova formação, não tem circo no futuro. Tá dentro da cadeia produtiva. Agora, como é que a gente vai fazer? Depende do debate, depende da articulação. Estamos absolutamente de portas abertas para ouvi-los e saber como é que a gente faz em conjunto. O Sobral tem razão em tudo que ele disse, mas hoje, apesar de não ter um programa específico, há uma alternativa dentro da secretaria que são o fomento, as leis de incentivo. Então você tem 2 espaços aos quais você pode propor projetos, seja ele de formação, seja ele de circulação, de difusão, de audiovisual, que comporta receber isso. É óbvio que o fomento, os projetos são escritos, analisados por uma comissão e a partir disso a definição se eles serão apoiados de forma direta, que são os editais, ou de forma indireta via ICMS. Então, apesar de não ter que é o PROAC, exato. E que hoje a gente está chamando ele de Fomento Cult SP por conta enfim, ele ampliou a quantidade de recursos em função da política Aldir Blanc, né? Então, apesar de não ter um programa da Secretaria da Cultura específico para isso, mas há um caminho dentro da Secretaria da Cultura para justamente apoiar esses programas que não estão ainda internalizados enquanto política pública.
Perfeito, mais do que válido. É importante que a gente acaba falando um pouquinho de escolas de circo também, né? Às vezes as pessoas não têm essa consciência que existe tanto a escola de circo privada quanto a escola de circo também social, que trazem esses artistas, né? E a gente sempre tem as portas abertas. O César é um querido, né, que sempre está com a gente, mesmo sendo privado, a Cia do Circo, ela sempre está participando de tudo, tanto que hoje estamos aqui, e agradeço e vou mandar a proposta, já vou sair daqui elaborando já, muito obrigada. Valeu, viu? Cláudia. Venham que tem festival, hoje e amanhã Hoje e ainda, amanhã né? ainda, valeu. Você é um querido, né? Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Tem mais perguntas aí? Vem aqui do lado, Tem mais perguntas aqui pro Sobral, pro Marcelo. Boa tarde, César, a todos envolvidos nessa grandiosidade aqui. Quem ama o circo, quem nasceu no circo, quem vive do circo, na itinerância contínua, estou fascinado, a primeira vez que eu venho. Então, eu quero parabenizar, já tive a oportunidade de conversar com você há algum tempo, você não vai lembrar, mas depois nós vamos recordar. E eu toquei no assunto com você há uns 11 anos atrás, e hoje eu toco de novo, porque eu vejo que a gente precisa muito. O Estado é muito importante para quem vive do circo. A faculdade principal do circo é o sangue, é a paixão que o circense tem. O circense é apaixonado pelo circo, senão já tinha parado há muito tempo. A gente faz isso com paixão, com amor. E o que eu queria pedir? A possibilidade das secretarias municipais de cultura ter um pouco mais de proximidade com o circo. Porque o circo vai a todas as cidades do estado, né? Nós estamos no estado de São Paulo há 5 anos, rodando o estado, e eu conto nos dedos aonde foi a Secretaria de Cultura que atendeu a gente. Então, assim, o circo está trazendo a cultura para a cidade, né? Você pega aqui, é direito, dever do Estado, promover e incentivar, vocês estão fazendo. Mas quem está recebendo a gente lá, no dia a dia, que tem um contato mais próximo, não está fazendo essa parte. Eu falo isso por causa até da parte onerosa de trazer um circo na cidade. Tem cidades que cobram espaço por metro quadrado. Você faz o valor, não compensa, não dá para você levar para cobrar o ingresso. A gente sabe que é muito importante o fomento, a gente sabe de tudo isso, mas o circo precisa sobreviver 99% da bilheteria. Você não consegue atender o fomento todas as entidades circenses. Então o circo ele é autossustentável, desde que ele tenha condições de trabalhar, menos burocracia para trabalhar. Eu estou me alongando porque assim, eu quero chegar num ponto que tem prefeituras que cobram um absurdo da gente. Aí eu pergunto, e os que cobram razoável, o que impacta no orçamento do município receber 2, 3 circos, que é no máximo, cada cidade média é 2, 3 circos por ano. Ela deixar de arrecadar essa taxa do circo, vai impactar o que o orçamento da cidade? E para nós, que paga toda semana em uma cidade diferente, no final do ano, esse impacto é monstruoso. Esse impacto é grande. Eu queria só saber se tem alguma intenção dessa proximidade da relação da cultura nas cidades, onde o circo chega, onde o circo está todo dia chegando. Bom, a gente tem discutido isso, eu já falei com o César sobre isso, a gente precisa estabelecer uma relação com os municípios, porque as pessoas elas não vivem no estado, não adianta o estado fazer isso, as pessoas elas vivem nas cidades, né? Então a gente precisa estabelecer uma relação com os municípios para criar, não é necessariamente um regulamento, mas seria uma cartilha de boas práticas, alguns elementos que balizem essa relação do circo com a cidade. No entanto, tem uma coisa que você fala que aí acho que é de conscientização, e a gente, enquanto Estado, a Amigos da Arte, enquanto a organização que tem o mundo do circo, que chega a 645 municípios, ela pode ajudar a estabelecer, que é uma relação com o secretário de Cultura, porque nós temos essa relação enquanto Estado, né? A gente, enquanto Estado, nós não fazemos política para 300 dos 645 municípios. A gente constrói com 645, né? O que eu tenho um pouco de dificuldade é dizer, olha, as taxas do município, porque isso foge completamente à gestão da Secretaria da Cultura. O que a gente consegue estabelecer é uma parceria de conversa e ter elementos de boas práticas e criar esses regulamentos de boas práticas para receber o circo dentro das cidades. E isso, eu não tenho dúvida que em breve a gente vai lançar e divulgar por todo o estado, né? Como eu falei, a gente não quer só benefícios também, não, tá? Sim, sim. A gente sabe que tem que ter uma contrapartida também social. Nós estamos dispostos a isso também. Ia falar isso, viu? Só querem não. Isso, eu ia falar isso. Se eu fosse prefeito ou se eu fosse secretário de cultura do município, o principal ganho para a cidade é gerar
hábito de cultura para sua infância, é criar oportunidade para toda a rede pública ter esse contato com as artes, porque cidade, sociedade com cultura mata menos, rouba menos, trabalha mais, é mais próspera. Então, parece óbvio, mas nem sempre é assim. Então, se eu fosse, o melhor ganho do que a taxa é combinar com a companhia a contrapartida, como você disse. Então, assim, vamos lá, toda manhã, enquanto o circo ensaia, leva a escola. Toda manhã ou toda tarde que não tem espetáculo, abre para a comunidade que não tem oportunidade e acesso, porque não tem renda, porque está num programa social. Isso é a coisa mais importante que o município tem para oferecer, do que ganhar uma taxa para, sei lá, pagar qualquer bobagem. Então, assim, fosse eu, faria isso. Mas isso está dentro da política do Procirco. Olha aí, agora vou tudo. Mas é assim, como o Marcelo e eu falamos já, e a história do mundo do circo, ele é o ambiente que hoje articula o programa Procirco, que tem essa pretensão. Pegar a companhia, ajudar a circular. Ah, mas eu vou ficar na fila lá 4, 5 anos. Eu não preciso. Mas para todo mundo ser organizado, a articulação do território, né, César? A articulação do território, pega o telefone. Diferente você ligar para o secretário de cultura, para o dono do terreno, para a polícia local, para ligar energia, para ter esgotamento, para liberar o trânsito, para resolver a comunicação da cidade. Uma coisa é você ligar, outra coisa é o Estado. Então é para fazer, né? É só fazer. O telefone tá lá. Aliás, é mais barato hoje, não paga nem impulso entre cidades. Tira. Quando eu falo que a culpa é nossa, é porque a culpa é nossa. Então, precisa fazer. É só fazer. Dá certo. Tá, porque eu respiro o circo, vivo o circo, a minha família já nasci no circo, então assim, eu faço a parte de secretaria, que o pessoal fala aí que é uma das mais difíceis da arte e ciência, é a secretaria, chegar com o circo, né? Então, essa contrapartida tem cidades que a gente chega a mais dificuldades. É barata pra gente. A gente liga, você vai, traga a contrapartida, tá todo mundo resolvido. Qual que é o problema? Mas se eu te falar que tem prefeituras que não aceitam a contrapartida porque vai dar trabalho pra elas. Ah, eu sei também. Sei. Eu ofereço. Mas tá bom, não quer contrapartida, não tem contrapartida. Não nos libera. Mas é problema dele. O fato é que isso tem que ser um parâmetro, tem que ser um padrão. E naturalmente, meu caro, as pessoas serão cobradas. Porque a cidade A não faz, a cidade do vizinho faz, você vai ver a falta de vontade no ano seguinte. Vai ver. Somos cobrados assim, quando passa o que não faz, vai ver a falta de vontade de um ano pro outro. Agora precisa começar a fazer. É barato para todo mundo, é barato pro governo, isso não tem preço, tá certo? É telefone, conversa, propósito, política pública, avisa, combina. Tá certo? Leva alguma coisa lá. A gente leva a contrapartida. Aí não quer o circo, a gente leva um show. Ó, eu tô falando, você sabe disso. Eu falo isso há 10 anos. Precisa fazer. A responsabilidade é nossa. Precisamos colocar energia nesse assunto. Olha, satisfeito, feliz, esperançoso mais uma vez. Valeu! Valeu! Temos mais um aí? Tem mais uma pergunta aí? Vamos mandar os caras. Vem cá, Landinho, o maior secretário de circo depois do tio Luiz, hein? Ó, esse aqui, ó, secretário de circo. Tudo bem? Do Circo Portugal, do Circo Kroner. Faça a pergunta aí, Landinho. Boa tarde, senhor Sobral. É o produtor do circo, aquele que antes do circo chegar, ele que vai sofrer nas prefeituras, pagar caríssimo aluguéis de terrenos, né? Você é o bode expiatório do Rios aqui. Exatamente. Você chega antes. É o secretário que chega na frente. Carrega peso. Perfeito. Então, o circo, não precisa nem falar, né? O circo sobrevive de grandes lutas, né? Começou pelo carro de boi e hoje está no asfalto e nunca deixou o amor pelo circo. E o circo
nas diversões que o mundo hoje vive, né, que é quase todas baseadas em droga, violência, o circo ainda dá oportunidade dos pais sentar e assistir com os filhos. O circo nasceu puro e continua puro como o sorriso de uma criança, não é verdade? Então, o que nós estamos precisando? As redes ferroviárias, né, César? Tem várias áreas, né, Marlene? Liberar essas áreas para a cultura, para o circo. Eu viajo o país inteiro. Tanta estação, linha do trem abandonada, aquele mato, o circo poderia chegar ali, né, Léo? E deixar bonito aquilo ali para receber a cultura. E na contrapartida, o circo nunca abandonou a arte. Olha aí, é de pai para filho, olha ali, ó. Não troca nada pelo circo, pela cultura, por levar alegria, não é? Já nasce não querendo nunca deixar o circo. Várias trupes, vários circos abandonaram, por quê? Chega na cidade e não tem terreno. Quem tem não quer alugar. Quando aluga é um absurdo o preço do terreno. Outra coisa que nós precisamos também é o alvará do bombeiro anual. Porque o circo ela é uma edificação permanente, ela só muda de local amparada pelas RTs dos engenheiros. A estrutura não muda. Quando muda a estrutura de um circo, o engenheiro vem novamente fazer a nova planta do circo, o novo projeto. Toda a cidade paga a taxa do bombeiro e depois que paga não é isso. Fica rezando para ele chegar. Quando ele chega para fazer vistoria, às vezes é 5, 6, 7 horas da noite, no dia da estreia não foi homologado ainda. E tem um da prefeitura, não, se não tiver a VCB do bombeiro, não vai abrir o circo. Aí fica crianças, idosos, todos tensam. Aconteceu isso comigo com o Circo Portugal. Eu trabalho aí sempre há 30 anos com o Circo Portugal, Croner, Le Cirque, Cirque Amar, Espacial, sempre a gente está junto em todas as missões, toda a batalha. O pai do Léo é o mais antigo, foi o mais antigo empresário do Circo Portugal. Então o que nós queríamos é terreno para trabalhar, não é verdade? Só isso que a gente queria. Muito bem. Landinho, parabéns pelo seu trabalho, pela sua força. É outro, né, de resistência, né? Tem que ter muita. Com certeza. Tem que ter muita. Eu não conheço o assunto sobre o espólio da FEPAS e companhias de trem por aí, que aliás é um dos grandes erros do Brasil, né? Não tem linha férrea. Mas uma coisa eu sei, que tem muito lugar mesmo, tem muito abandono e está cada vez mais deteriorado, portanto gera muito risco. Então às vezes por isso que também a cidade não libera. Mais do que isso, como é a área da União, isso um pouquinho eu arranho, porque eu tratei desse assunto Manda bala, fica anos tranquilo. atrás. Então assim, a FEPASA deixou esse espólio, é terreno da União em discussão, de uma empresa que era pública, virou concessão privada. É uma confusão jurídica esse negócio. Então a cidade, embora esteja lá na cidade, a cidade não é dona da área. Então ela não consegue liberar o que não é dela. Então tem uma questão aí. Agora, é uma boa ideia, né? Dar fim para essas coisas. Fora que o patrimônio, quando não usa, vai deteriorando mais, daqui a pouco cai e fica sujeito a toda sorte, né? Lugar de droga, lugar de lixo, lugar de abandono. É sempre problema. Então, assim, obviamente que é uma boa solução. Precisa fazer uma articulação federal. Aí compete mais aos órgãos públicos. Agora, de novo, a dificuldade da instalação, a dificuldade do terreno, a dificuldade de sobreviver, está dentro do Proculto, do Procirco. É que ainda não começou, mas vai começar, né, César? Não é, Nier? Senão a gente esforça essa pessoa. Aí, isso aqui é culpa deles, hein? Esse não é minha, não. Vai começar o programa e precisa dar escala. Tem 80 companhias em São Paulo. Olha a oportunidade que o governo tem, Marcelo. Olha a oportunidade que a sociedade tem. Essas 80 companhias, não de hoje para amanhã, porque não dá. Porque não tem recurso, não tem área e não tem tempo de fazer tão rápido. Mas em breve a gente conseguir fazer um grande pacto com essas companhias circenses paulistas para elas circularem e levarem muito mais cultura para todo lado. E aí, combinado tudo. Combinado a contrapartida que o Rio estava falando, combinado aqui a formação, estimular a formação, que a Cláudia estava dizendo aqui. Se mais gente sabendo que existe, mais gente se aproximando da arte, mais gente se interessa, mais gente se inspira, mais gente quer se formar
e aí a gente vai crescendo. Então, numa conversa só, tudo que precisa fazer é um programa articulado com o território, com a cidade, com o estado, com o estímulo, com todas essas coisas que são dores de vocês de tantos anos, para a gente colaborar de verdade e a gente sair dessa conversa para a prática e conseguir ajudar esses pontos. De novo, que eu falei, é simples, é uma ligação, né, César? Passa a mão no telefone, precisa ter uma central lá. Ó, meu espetáculo é hoje e não chegou até agora, meio-dia. Liga e aperta, né? Aperta, ajuda. É esse do circo, né? Nós falamos disso, né? Ajuda, uma ligação ajuda. Não precisa ficar você agoniado. Gente na fila, entra, não entra. Tá lá o trapezista suando frio, se sobe ou não sobe. Aí dá errado o espetáculo, não sabe por quê, né? É isso. E acho que tem um aspecto do ponto de vista de ser prático para resolver esses problemas, né? Muitas vezes quando a gente senta na mesa, principalmente com a Secretaria da Cultura ou com os órgãos, porque de fato a gente tem condições de ajudar a resolver vários desses problemas, mas a gente quer resolver todos os problemas naquele momento. Então, em determinado momento, a construção da política pública passa também por a gente escolher alguns problemas, priorizar e resolver. Eu vou resolver este problema. Por exemplo, na sua fala você trouxe o problema do AVCB, o problema do terreno, uma série de coisas. Se a gente enfrentar todos ao mesmo tempo, a gente vai perder. Então a gente precisa escolher e desenvolver isso. Hoje a gente tem um espaço que ele proporciona esse diálogo, essa discussão no mundo do circo. Hoje a gente tem uma secretaria que tem os gabinetes. O gabinete da secretária é porta aberta, né? Dificilmente eu vou em um evento cultural do estado de São Paulo, eu não vejo uma pessoa que eu já vi, que nunca entrou dentro da sala dela. Então, a Marília, ela senta e atende todas as pessoas, ela escuta todas as pessoas e ela está disposta a construir a política pública com todos. Melhor e vai ser a maior secretária da história de cultura de São Paulo. E isso Pode fazer. é uma determinação do próprio governador, porque o governador também é assim. Então a gente é espelho daquilo que acontece enquanto governo no estado. Mas a gente precisa priorizar. A gente precisa escolher alguns pontos. Por exemplo, o ponto dos terrenos, ele tem um imbróglio da FEPASA com a Rede Ferroviária Federal, que foi extinta, etc. É extremamente difícil. O quanto de energia a gente vai colocar nesse lugar para resolver esse problema e o quanto a gente pode amenizar isso com uma articulação estruturada. Então a gente precisa usar um pouco disso para resolver os problemas. Pode falar sobre o SOS do circo, que a gente está por... Vou dar um exemplo. Ontem o Circo Moscou teve uma dificuldade para receber o AVCB. Ele me ligou aqui. Era 8h30 da noite, estava sendo embargado, porque o AVCB não saía. Ele falou, César, dá para você falar para o capitão que eu me apresentei com o meu espetáculo no mundo do circo? Eu falei, tá, bota aí que eu falo para ele. Me apresentei que eu era gestor do mundo do circo e falei, olha, realmente esse cara se apresentou, esse circo é o circo tal, recebeu o AVCB e tá podendo trabalhar. Esse é o exemplo da ligação. O César. Não. Você quer passar o número aí, ô César? Pra aproveitar? Ó, eu quero chamar aqui, agradecer as pessoas que... Quantos anos tem? Vem cá. 10? Queria agradecer as Eu pessoas não consigo nem segurar os três com a mão só. Eu tô aqui com o Lucas. Lucas, você tá no circo quanto tempo? Desde que eu nasci. Peraí, vai de novo. Você tá no circo quanto tempo? Desde que eu nasci, eu tô no circo. E qual que é a sua maior paixão na sua vida? O que você quer ser quando crescer? Continuar com a minha família, né? Ter minha família do meu lado. E é isso. E a sua família mora onde? No circo. E o que é a sua maior paixão? O que você gosta de fazer? Eu gosto de me apresentar, né? Sempre estar ali nos palcos. E é isso. E o que é que se apresenta no palco? Malabares. Malabares? Faz um pouquinho pra gente aqui. Uma salva de palmas aí pro Lucas Malabarista! Assinou o contrato? Primeiro contrato dele é hoje. Tá com quem? Com o Circo Show.
Tá, hein? Com 10 anos. Império Circos, ele é do Império Circos, é isso aí. Mas- Uma salva de palmas. A Marlene quer levar, todo mundo quer levar. Mas não Olha vai aí. levar, ele vai ficar na Eu não família. consigo nem levantar a perna. Irá porque passar por ele baixo o ama negócio. a família dele, ama o circo da família. Olha aí, parabéns. Uma salva de palmas aí pro Lucas. Ô, Lucas. Aí, Lucas, ó. Ó, o Sobral quer falar com você. Aí você mora no circo, vocês rodam com o circo de cidade em cidade, e você tá indo na escola, e aí você tem que mudar de escola toda Escola vez. cidade E tá, que- tá tudo bem? Te recebem direitinho nas escolas? Que bom saber. Eu tô no 5º ano. Muito bem. Qual a sua matéria preferida? Acho que. Malabares. Parabéns, viu? Parabéns. Sucesso na sua carreira. Valeu, Lucas. Valeu. Pessoal, Esse é o tradutor, tá vendo? agora o Sobral e o Marcelo vai jogar malabares pra gente aqui. Não, brincadeira. Pessoal, eu queria agradecer o Sobral, queria agradecer o Marcelo. Muito obrigado por ter participado aqui do Respeitável Cast. Uma edição, um episódio especial aqui diretamente do 18º Festival Paulista SP, Festival de Circo, um dos maiores do Brasil. Sobral, muito obrigado. Você, Juliano, obrigado a todos. É uma alegria mesmo. O circo já tem essa energia da alegria, mas para mim é especial. Especial estar aqui de volta. É importante que os festivais sejam na mesma cidade. Esse sucesso que você está vendo hoje, Juliano, esse sucesso de 30 mil pessoas, de 549 profissionais contratados, ele não se resolve de um ano para o outro, do dia para o outro. Precisa de tempo. Então essa maturidade que a gente chega no 18ª edição é, de novo, o registro da importância de a gente fazer esse festival em Piracicaba. Que bom que o prefeito Elinho ontem aqui conosco confirma a ideia, a pretensão de manter o festival aqui. Esse lugar é mágico. Nós estamos ladeando aqui o grande rio, o rio que dá nome e dá forma para a cidade de Piracicaba. Aqui a economia da cidade, que é do agronegócio. Aqui nós estamos no engenho, o antigo engenho, um patrimônio histórico, que também o festival permitiu que a prefeitura olhasse diferente, que o governo olhasse diferente e, portanto, restaurasse os equipamentos, os galpões, enfim. E aí tem exposição, tem lugar de alimentação, tem 3 lonas, um palco, tem atividade pra caramba. Eu ia falar um palavrão. 53 atividades. 53 atividades, já passaram algumas, então corre para não perder o que falta. Vai hoje, sábado, dia 30 de agosto até de noite, e amanhã o dia inteiro. Não deixem de vir, e quem não puder vir, já se programe para o ano que vem, mais ou menos por essa época, final de agosto, começo de setembro. Quem sabe um festival ainda com mais dias. Torço por isso, trabalharemos por isso. Venham para Piracicaba, venham para o Festival do Circo. É uma alegria enorme. E aqui a família, todo mundo se divertindo. Venham se divertir também. Prazer estar aqui com você, Juliano. Obrigado pelo convite. Marcelo. Juliano, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Essa conversa, acho que ela reafirma uma série. É uma conversa que ela é importante pra gente do ponto de vista de estar dentro da secretaria, de conseguir ver que a política pública que está sendo feita, ela está na direção certa, né? Porque é o CUT SP Pro fazendo os documentos técnicos, é o Pro Circo ajudando na circulação. O Sobral fez a pergunta aqui: a Secretaria da Educação tem conseguido fazer a recepção das crianças que estão no circo, é o mundo do circo desenvolvendo um papel de interlocução, é o Troféu Picadeiro retornando depois de 20 anos, é o maior festival do circo voltando a acontecer, né? Num momento que a gente olha para a cultura do estado de São Paulo e vê a força que é essa cultura enquanto locomotiva, que é um vetor de transformação de pessoas e de desenvolvimento do nosso estado também. O nosso estado também passa por isso. Então hoje, olhando, em breve saem os editais, mais 5 milhões e 600 de investimento, a gente está com 1.700 vagas de curso de profissionalização aberta, as fábricas de cultura
fazem um papel de iniciação, mas tem um aspecto que a gente não discutiu aqui e que é importante num determinado momento nós sentarmos para falar. Porque o artista, em determinado momento, ele precisa também de passar para um outro lugar. Ele precisa se aposentar e precisa ter qualidade de vida. E essa profissionalização que a gente faz na área da cultura, é isso que vai dar segurança para esses artistas. Então é por isso que a secretária, que o governador, que eu, que o Sobral, que o Glaucio, que o Niero, que o César, e que todas as pessoas sentam regularmente à mesa para discutir. Quando a gente não discute os caminhos só daqueles que estão começando, a gente precisa discutir também os caminhos daqueles Ponta lá no fundo, que né? cumpriram um papel importante, porque se hoje a gente está à mesa, a gente está no Respeitável Cast, discutir no circo, são porque essas pessoas que ou se apresentaram ou que estão se apresentando nos permitiram estar aqui hoje. Então, em determinado momento a gente precisa sentar e falar sobre isso, de entender como é essa passagem do artista para a próxima fase. Isso é um ponto muito importante, porque para manter essa tradição também e finalizar, né? Porque o artista ele também não vai conseguir fazer por muitos anos, né? Ninguém é para sempre, né? Mas a cultura é para sempre e o circo não sai da moda. O circo nunca sai da moda. Pessoal, esse foi mais um Respeitável Cast, diretamente aqui do Festival de Circo SP. Muito obrigado, Sobral, Marcelo, a todo o público aqui presente. Cadê o grito aí da plateia aí? Aê! Agradecer a produção, o César, muito obrigado à produção. Valeu, vamos mandar um valeu? Valeu, até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau! Manda tchau aí pra galera aí. Viva o circo!